Estamos de volta e acesse nosso site www.istoemanaus.com.br e vamos continuar falando com a psicóloga doutora Ana Lúcia Carvalho. Só conferir. Estamos de volta, hoje com a honra e o prazer de estar dentro do Palazzolo, uma comida maravilhosa. E hoje a gente agradece imensamente a dona Janete, proprietária do Palazzolo e presidente da Abrazel, que nos proporciona este momento agradável, este momento gastronômico que é maravilhoso, sempre com uma boa companhia. Hoje nós estamos com a doutora Ana Lúcia Carvalho, psicóloga, que tem um trabalho maravilhoso nesse mundo da violência infantil. Doutora, nós falamos sobre os trabalhos da Secretaria. E quais são as ações desenvolvidas hoje pela SEMAGE em cima desse assunto? O nosso secretário, Sildomar Abitbol, ele conversa muito e pede para que nós possamos trabalhar voltado para essas pessoas, para essas crianças que chegam até nós precisando de ajuda. Então, nós fazemos trabalhos de prevenção nas escolas. Os CRAs, eles também estão fazendo esse trabalho, orientando os pais e as mães a respeito da sexualidade da criança, orientando para que observem em qualquer comportamento diferente que essa criança esteja sinalizando, porque a criança ela sinaliza dentro da escola. De que maneira isso aí? Por exemplo, eu estou te questionando isso para saber aí o pai ou a mãe principalmente, porque normalmente são abusadas as meninas, ou isso não é verdade? Não, hoje em dia a menina e o menino também, dentro de casa e com os avós, com os tios, os primos. Isso, infelizmente, a gente tem que buscar sempre perceber esses sinais que as crianças apresentam. Quais são esses sinais? São vários sinais. A questão da agressividade. A criança que é uma criança tranquila e ela, em questão de 1 mês, 2 meses, ela começa a apresentar uma agressividade em relação a determinada pessoa. E a gente tem que observar, porque os pais, eles conhecem seus filhos. Pelo menos é para conhecer os seus filhos. E isso é orientado dentro das palestras que nós realizamos nas escolas, nos CRAs, para os professores. Os professores, eles estão preparados para perceber, para detectar. Porque eu vejo que hoje em dia a questão de você ter que buscar manter a família na situação financeira faz com que tanto pai como mãe saiam de casa. E os filhos ficam sendo criados pelos outros irmãos ou então por uma pessoa que fica dentro de casa quando pode. Na sua maioria das vezes, quando não, a criança mais velha é que toma conta dos menores. E o que acontece? Se a mãe não estiver observando essa criança, analisando, percebendo o comportamento, porque a criança ela volta a urinar, ela fica agressiva, ela fica com dificuldade na escola, ela fica mais arredia. Se for o pai que é o abusador, que passa a ser o agressor, ela tenta se distanciar desse pai. E nós temos que ter muito cuidado enquanto técnicos, porque hoje também estamos falando muito sobre alienação parental, a síndrome da alienação parental. Explica. O que é isso? Um dos cônjuges, um dos parceiros, ele busca fazer com que aquele pai ou aquela mãe, pode ser tanto o pai ou a mãe, eles colocam uma memória errada nessa criança, eles criam uma mentira e essa criança passa a acreditar naquela mentira para culpabilizar aquele pai. Normalmente acontece, isso vem aparecendo muitos nos nossos atendimentos no CREAS, porque a mãe ela quer ficar com a guarda da criança e não permite mais que o pai veja essa criança. E o que acontece? Ela faz uma mentira e faz com que essa criança entre nessa mentira e essa criança passa a acreditar naquilo. E muitas vezes a manipular o seu órgão genital.
Meu Deus. Fazendo com que as pessoas pensem, a justiça pense que aquele pai abusou da criança. Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso está virando uma prática. Doutora, a senhora colocou que hoje a incidência é tanto na menina quanto no menino. Agora, quem é que está violentando mais? É o pai, o padrasto, a mãe, a madrasta, enfim. Sim, não, os pais e os padrastos. Antes o padrasto, ele estava, de acordo com nossos dados, ele estava no topo, né? Da questão do agressor. Hoje em dia, o pai e o padrasto, eles estão caminhando com a mesma passada. Infelizmente, é uma situação preocupante, porque aquele pai, ele deveria estar protegendo aquela criança. E aí vem toda uma rede que precisa ser trabalhada, que já está fazendo esse trabalho, buscando fazer com que a situação dessa família ela possa funcionar de forma sistêmica. O que é isso? De forma circular. Normalmente a gente busca fazer um atendimento onde cada pessoa, cada rede de proteção, cada pessoa que fazem parte do sistema de garantia de direitos, eles precisam executar os papéis que é a competência de cada serviço. Que nós verificamos que nós trabalhávamos e hoje nós buscamos não fazer isso de forma linear. Hoje em dia nós temos que trabalhar de forma sistêmica. O que é isso? Todos têm que estar envolvidos. Ele tem que circular. E uma família, ela apresenta o paciente identificado, tentando explicar para vocês. Aquela criança, ela foi abusada dentro de casa pelo pai. Aquela criança, ela vai falar para a mãe, aconteceu isso. Muitas vezes o pai, ele é o provedor dessa família. E essa criança, e a mãe não tem como, né? A mãe acaba não acreditando, porque muitas vezes essa mãe também foi abusada e ela conseguiu superar isso, ela acha que a filha vai conseguir. Essa criança, ela acaba saindo de casa porque ela não foi acreditada, ela se sente excluída, ela vai para a rua, ela passa a usar drogas e ela passa a explorar o corpo para poder se manter. E quando a mãe acredita, ela não tem condições de prover aquilo que o marido tem feito. E existe uma outra preocupação também, me desculpe estar lhe interrompendo, que é a questão do tempo da justiça, ele não acompanha o tempo do atendimento. E aí a justiça vai poder explicar para vocês o porquê disso, mas o tempo da justiça, o atendimento aconteceu hoje, a justiça vai responsabilizar esse autor da violência daqui a 2 ou 3 anos. E existe uma explicação para isso também. Mas muitas vezes isso é preocupante, porque mais tarde essa criança vai ser interrogada. Ela está passando hoje, 2011, por esse atendimento. Daqui a 3 anos ela vai ser chamada por essa situação. E isso é muito preocupante, porque você pode revitimizar essa criança. Aquilo já foi trabalhado com essa criança e vai ser chamado de novo por essa situação. Que é isso que eu digo que é o curto-circuito do nosso atendimento, das questões voltadas para a violência sexual, é a questão do tempo judicial, que não acompanha o tempo do atendimento. Lembro a vocês, mais uma vez, que a doutora Ana Lúcia Carvalho é psicóloga e faz esse trabalho dentro da SEMAST. E a gente agradece imensamente também a Prefeitura de Manaus, que tem profissionais como esta, que faz um trabalho maravilhoso, que faz um trabalho de prevenção, que faz um trabalho acompanhando todo esse ciclo. E se você tem dúvidas ou se você quer fazer alguma denúncia, 0800 092 1407, linha direta em Manaus. E nacionalmente você tem o Disque 100. Doutora, com tudo que a senhora colocou, ainda a gente tem visto o crescimento grande desses abusos sexuais, principalmente nos adolescentes e nas crianças. Por quê? Bom, eu vejo tanto o lado positivo como o lado negativo. Acredito que
pelo fato de nós estarmos fazendo um trabalho de prevenção muito grande, as pessoas elas estão se sentindo com mais liberdade até. Elas conseguem denunciar mais. Elas sabem que lá elas vão receber a proteção. Então, acredito que através desse nosso trabalho, de uma entrevista como essa que você está fazendo agora, a mídia está nos ajudando bastante, porque esse trabalho ele não pode ser feito isolado. Nós precisamos da ajuda de todos, sociedade civil, governamental, não governamental, todos nós temos que nos unir. Eu sempre digo que isso é preocupante, nós estamos falando no abuso sexual, porque o abuso sexual é o que chega até nós. Ano passado nós atendemos 800 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Foi os que chegaram até nós, fora aqueles outros que não chegaram, porque ainda existe a questão que a violência sexual ela é mantida sobre o manto. Ela é encoberta. Muitas pessoas sabem que acontece, mas elas não conseguem revelar. E aí eu vejo toda essa situação. E nós precisamos de trabalho como esse para que divulgue, para que as pessoas que estejam nos assistindo saibam onde elas devem procurar. E eu clamo que todos os que estão nos assistindo passem a ser sentinelas, que eles percebam e como devem fazer para proteger nossas crianças. Porque essa sociedade ela precisa ser mais protetora e mais justa com essas crianças, porque senão elas vão se perder nesse caminho. E eu aqui parabenizo o nosso prefeito Amazonino Mendes, parabenizo o nosso secretário Sidomar Abitbol, que tem profissional desse quilate, gente, que pode vir para cá, que olha, é uma pessoa que não precisa estar envolvida com esses problemas, porque é muito cômodo você ficar na sua casa, receber seu dinheiro, ter o seu consultório, como ela é uma psicóloga, e sem estar envolvido com crimes de abuso, famílias desestruturadas, enfim, uma série de problemas. Mas aí está a prefeitura fazendo o seu trabalho, um secretário Sidomar Abitbol fazendo o seu papel e eles executando este papel que é muitíssimo importante. Doutora Ana, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Eu espero revê-la em outras oportunidades onde a gente possa discorrer um pouco mais sobre esses assuntos, sobre este assunto que é tão importante quanto o sobreviver. Porque, gente, quando isso acontece na sua infância, na sua adolescência, certamente na sua vida pregressa vai repercutir imensamente. Eu é que agradeço e clamo que denunciem e que nos procurem. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e às 23h30 no domingo, na sua Band Manaus. Até lá!